1 Coríntios 6, 1 a 11. Começa o momento de transição do que Paulo tem tratado na sua carta aqui. Ele vai tratar praticamente dois últimos problemas, e do capítulo 7 em diante ele vai começar a tirar dúvidas que a igreja tem. A igreja mandou uma carta para ele diz no verso 1, capítulo 7, quanto ao que me escreveste. Então, de agora em diante, quando nós chegarmos no capítulo 7, ele vai começar a tirar dúvidas que a igreja tinha sobre determinados assuntos. Mas hoje ainda nós estamos no capítulo 6, verso de 1 a 11, que diz assim: aventura-se alguns de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes de julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vou-lo digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos. Ora, o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então vamos orar. O Senhor é digno, Senhor, de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Teu nome merece ser proclamado de geração em geração, de eternidade em eternidade. Tu és Deus e não há outro além de ti, tu és perfeito. E nós quem somos diante de ti? Obrigado, Senhor, porque por muita compaixão, amor, graça, misericórdia e bondade, aprove o Senhor fazer com que o seu Filho se tornasse belo aos nossos olhos e nos atraísse para ti. E conforme o texto diz no verso 11, que nós experimentamos o lavar do Senhor, a santificação do Senhor, a justificação do Senhor, na autoridade do seu Filho e no poder do teu Espírito. E nós aqui estamos nessa noite caminhando, aguardando a bendita esperança e a manifestação do Senhor, ou até o dia que o Senhor se dispor das nossas vidas e nos chamar para a tua presença, através da morte, mas precisamos dar um bom testemunho. Precisamos ser um vaso de bênção, precisamos que a beleza de Cristo seja vista em nós. Precisamos, Senhor, todos os dias buscar a purificação do teu Cordeiro. Senhor, nós precisamos continuar seguindo a Jesus Cristo e não desistir desse caminho. E nessa noite, com a sua palavra aberta e clamando por tua graça, Senhor, que o Senhor fale a cada um de nós.
Que a Tua palavra mude o nosso coração, aonde precisa ser mudado, nos confirme aonde estamos praticando corretamente. E sabemos que ela não voltará vazia, pois haverá de realizar aquilo que Te apraz. E que o Teu nome seja exaltado nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Mark Dever, se você não conhece Mark Dever, ou não leu nenhum livro dele, ele é um pastor batista. Ele é pastor da Igreja Batista de Capitol Hill, que fica em Washington, capital dos Estados Unidos. E ele escreveu um livro chamado 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Ah, se você... Eu tenho ele aí, se um dia você quiser ler, eu te empresto. E seria muito bom a leitura. E as 9 marcas de uma igreja saudável, de uma igreja com saúde espiritual, seriam essas aqui. Primeiro, uma igreja saudável ela é caracterizada por um tipo de pregação, e por pregação expositiva. É uma igreja que ela tem uma preocupação de entender o que a palavra diz. Não de pegar partes dela, mas ela quer conhecer tudo, de início ao fim. É o que nós fazemos há anos aqui. Pegamos livros inteiros e partimos para saber o que nós podemos extrair da palavra de Deus. Então, a marca de uma igreja saudável é pregação expositiva. Uma segunda marca é que a igreja que tem pregação expositiva, ela vai ter uma teologia bíblica. O seu conjunto de doutrinas não chocará com as Escrituras, porque ela está preocupada em expor tudo que a Bíblia fala em todos os assuntos. E porque ela tem uma pregação expositiva, e porque ela tem uma boa teologia, ela conhece o que é o Evangelho. Quantas igrejas hoje estão confusas em anunciar o Evangelho? O Evangelho é você não ter saúde, é você não ter doença? O Evangelho é você ser rico? O Evangelho é tudo na tua família dar certo? O Evangelho é você comer o melhor dessa terra? O que é o Evangelho? Uma igreja saudável, uma igreja bíblica, sabe abrir a palavra e tem uma teologia que corretamente aponta para o que é o Evangelho, a mensagem do Evangelho. Uma quarta marca é que esta igreja, a igreja que é saudável, ela tem um entendimento bíblico do que é conversão. Conversão não é pessoa que acostuma vir e frequentar o culto e sentar no banco. Ela entende que conversão é um processo, é uma obra, é um ato de Deus sobre a vida dessa pessoa, em que essa pessoa ela é transformada e ela se torna mais parecida, ela se torna parecida com Jesus Cristo. Enquanto algumas acham que conversão são pessoas que passam a assistir culto e frequentar constantemente, uma igreja saudável entende que uma pessoa se converteu quando a sua vida muda. Seus hábitos, suas atitudes, seus pensamentos, seus alvos, e ela tem uma vida fundamentada no que é o Evangelho. Uma quinta marca de uma igreja bíblica é que essa igreja ela tem um entendimento correto sobre o que é evangelização. Não é somente que tem um entendimento correto, mas ela se preocupa com a proclamação do nome de Cristo lá fora. Uma sexta marca de uma igreja saudável é que ela tem um entendimento bíblico do que é ser membro de igreja, que é o que praticamente nós estávamos fazendo de manhã. Ela sabe a importância do governo de igreja e a ideia da membresia da igreja. Uma igreja saudável pratica disciplina bíblica. Uma igreja saudável tem interesse pelo discipulado e por crescimento espiritual das pessoas. E a nona marca de uma igreja saudável é que ela tem liderança bíblica na igreja. Por que eu resolvi trazer os pontos desse livro que eu julgo ser bem útil? Porque no que nós temos lido de Corinto, da igreja até agora, não somente o que nós vamos ver hoje, mas o que vimos desde o início, desde o capítulo 1, do verso 9 em diante, dá a entender que a igreja de Corinto não é uma igreja saudável. Os vários pontos que nós estamos, que pode ser tratado aqui, ela ficou faltando. Vamos pegar o último que nós vimos semana retrasada, que foi na disciplina bíblica. A igreja não estava nem disciplinando os seus faltosos. O que temos notado é que a igreja de Corinto estava enferma e precisava ser tratada biblicamente pelas orientações e correções apostólicas. A igreja é um corpo, e o corpo possui membros.
A enfermidade pode começar com um membro e no final afetar todo o corpo. Então, qual que é a ideia do que nós vamos ver hoje? Uma igreja enferma falha em sua representatividade de realidades futuras, não tem prática de princípios bíblicos e é alvo de constante repreensão. Então, como que a gente nota? Se a gente pode usar esses princípios para pesquisar onde que uma igreja seria considerada saudável, então qual seria a marca de uma igreja enferma? De uma igreja que está doente, ela não está saudável. E nós vamos ver aqui 3 questões que esses 11 versículos vão nos mostrar sobre o que é uma igreja enferma. Então o tema da nossa mensagem hoje é uma igreja enferma. E quais são os sinais de uma igreja enferma ou um membro enfermo de uma igreja local? Como que nós podemos detectar alguém que está enfermo espiritualmente ou a igreja como um todo tem uma mentalidade enferma, tem uma atitude doente espiritualmente? Primeira questão que Paulo nos ajuda a entender aqui é que essa igreja ela está enferma quando ela falha em representar realidades futuras. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar o contexto aqui novamente. Capítulo 5, Paulo diz o seguinte: vocês não disciplinaram o cidadão que está em pecado aberto? Como que eu vou julgar os de fora? E talvez essa mais uma alusão à mulher que estava com esse rapaz, não era membro da igreja. Como que eu vou julgar os de fora se vocês não julgam nem os de dentro? Se vocês não exercem juízo com esses, se vocês não aplicam os critérios, os padrões da palavra, vocês não estão preocupados com a santidade, com o nome de Deus. Então Paulo ele sai dessa argumentação para um outro extremo. Falta de julgamento, mas tem outros que estão buscando julgamento, mas não julgamento dentro da igreja, mas julgamento fora da igreja. E a primeira coisa que Paulo vai dizer é o seguinte: vocês não entendem que o que vocês estão fazendo não tem cabimento, porque no final são vocês que estarão executando juízo. A igreja ela falha, melhor dizendo, a igreja enferma, ela pode ser enferma ao não representar realidades futuras adequadamente, por não saber como proceder em questões terrenas. Olha o verso 1. Aventura-se alguns de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos. Tem alguma tradução que traz incrédulos ou ímpio? No verso 1, ímpio, todos trazem injusto. A submetê-lo perante os injustos e não perante os santos. O que Paulo não está dizendo aqui? Paulo não está desmerecendo as autoridades civis. Paulo ele não está indo contra o que ele fala em Romanos 13, pois as autoridades são ministros de Deus. O que Paulo está dizendo é que estes homens não têm competência espiritual para lidar com questões que a igreja poderia lidar, que a igreja poderia fazer. E uma igreja enferma, ela falha em representar realidades futuras quando ela fica perdida até para tratar coisas terrenas. E ao invés de lidar com problemas dentro dela, ela leva um irmão, aqui o caso são crentes que estão processando um ao outro. E lendo alguns comentários, diz que era uma das coisas mais comuns naquela época, por exemplo, era um filho processar o pai. Para tudo se recorria a juízo, por se tratar, especialmente de cidade grega, tinham várias cortes e distritos e todas aquelas coisas, então era uma coisa muito fácil de se fazer. Isso daqui é mais pegando no pé dos gentios da igreja de Corinto. A igreja ela falha na sua representatividade das coisas futuras, visto que fará parte do juízo vindouro, deveria saber julgar as coisas terrenas. Paulo ele vai dizer no verso 2 e 3, ou não sabeis, é o primeiro de uma série de 3, dentro desses 11 versos. Toda vez que Paulo fala ou não sabeis, ele está apelando para algo que era para eles já saberem. Algo que eles já foram expostos. É como, você não lembra que foi falado isso? Não está lembrado disso? E Paulo está dizendo, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Então quando eu falo de que a igreja enferma ela falha em representar realidades futuras,
e uma realidade futura que a igreja tem que representar é essa. Nós estaremos com Cristo julgando os incrédulos. Nós não estaremos passando pelo grande trono branco. Nós estaremos em Cristo, no trono branco, julgando todos aqueles que terão os seus nomes, os livros abertos, suas obras lidas, e nós vamos em Cristo dar a sentença para essas pessoas. E porque nós vamos fazer isso, no mínimo, nós temos que já ter uma prática disso aqui dentro. As questões serem tratadas e julgadas internamente. Um crente não deve levar outro crente a juízo. A segunda questão que a igreja aqui deveria considerar é que, além da igreja ou dos santos em Cristo estarem julgando todos os incrédulos, o texto também diz assim: ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas, uma vez que vocês têm essa posição já reservada por vocês, exerçam isso agora. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? E aqui nós não estamos pensando em toda a ordem angelical, mas somente nos anjos que caíram e nos espíritos que estão presos em prisões ou cadeias eternas, ou no abismo, que vai ser aberto no final, e esses vão ser todos colocados diante de nós também. A realidade é que a igreja não pode se submeter a julgamento, escrutínio e exame de pessoas que no final podem ser essas que estarão sendo julgadas por nós. E esse exemplo já tem que começar agora. E a terceira questão é que a igreja ela falha em representar realidades futuras, não somente por ficar perdida em questões terrenas, não somente por não meditar e não ser dominada por essa realidade futura a fim de moldar o seu trato presente, mas é quando falta pessoas sábias na igreja. A falta de pessoas sábias prejudica a igreja. Quando não há pessoas sábias, não há possibilidade nenhuma da igreja dar um bom testemunho. Olha o verso 4 ao verso 6. Entretanto, vós, quando tendes de julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daquele que não tem nenhuma aceitação na igreja. Eu sei que em algumas versões, o verso 4 vai estar aí com interrogação. Ao invés de ser uma afirmação, será uma pergunta. Quem tem essa versão aqui? Alguns têm. O que acontece? Sabe o verbo constituir? No original, ele está escrito de uma forma que pode ser um imperativo, como está traduzido na minha versão, ou ele pode ser simplesmente traduzido como um verbo no indicativo, dando somente um estado, perguntando, só dando a ideia. Acho que quem tem a corrigida, fiel a corrigida, pode ler o verso 4, por favor. Bem alto. Então, se tiveres negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pode pôr-nos na cadeia aos que não nos estimam na igreja. Qual que é a ideia aqui? Né? E se você for parar para ler um comentário aqui, você vai ficar viajando, porque a tradução desse texto é difícil mesmo. Então, novamente, eu vou me valer do contexto. A ideia de Paulo, ele não está falando dos que não têm aceitação na igreja, falando desses juízes. Ele está dando a seguinte ideia, porque o texto está, eu vou pegar a versão no imperativo, ou seja, façam e levantem no meio de vós irmãos que aos olhos da igreja não aparentem ter nenhum tipo de aceitação. Quando diz o termo aqui, nenhuma aceitação, a ideia de aceitação, de onde vem o termo no capítulo 1, as coisas desprezíveis do mundo. Então a ideia que eu vou seguir aqui na exposição é que Paulo está dizendo o seguinte: por que vocês, ao invés de levarem para os juízes, por que vocês não pegam o irmão mais simples, menos notório no meio de vocês, pode julgar essas coisas, porque ele vai estar lá no final também julgando o mundo e julgando os anjos. Esse é o rumo da afirmação que deve ser entendida no verso 4, e aí a ênfase que ele dá a essa afirmação anterior está no verso 5. Para a vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade?
Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isto perante incrédulos. Eu creio que todas as Bíblias têm um ponto de exclamação. Ele está sendo bem enfático. É loucura. É isso que Paulo está dizendo. Não existe isso. Como que vocês, como igreja, se expõem para estes homens, que no final estarão sendo submetidos a vocês no juízo vindouro? Não tem ninguém aí no meio que possa julgar e examinar essa questão. E isso é uma das provas de uma igreja enferma. É quando ela não tem capacidade de lidar com seus próprios problemas e tem que apelar para o ímpio. Precisa apelar para uma autoridade fora da igreja. Ela falha na sua representatividade de realidades futuras. Um ponto prático que nós podemos extrair aqui é o seguinte: proceder à luz de realidades futuras é representar com fidelidade o importante papel que teremos ao lado de Cristo no futuro, na consumação do século. Caminhemos de acordo com o que o Senhor nos destinou. A igreja, ela não é menos aqui. Tudo que nós fazemos aqui é, vamos dizer assim, é fração do que haverá de acontecer naquele grande dia. O diagnóstico procede onde a enfermidade pode ser detectada pela falta de prática de princípios bíblicos. Uma segunda questão de enfermidade é: a pessoa ela não tem uma vida, uma mente moldada por realidades futuras. Por exemplo, ainda no ponto anterior, em 1 João 3 diz que todo aquele que aguarda a revelação de Cristo se purifica. E por que essa pessoa aguarda a manifestação de Jesus e ela tem essa esperança? O texto diz: todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Então isso é um exemplo de alguém que tem o agora impactado pelo futuro. Uma outra questão é que o diagnóstico que nós podemos detectar aqui é que essa enfermidade também é descrita pela falta de prática de princípios bíblicos. Olha o verso 7 e o verso 8. O só existir demanda entre vós, melhor dizendo, o só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Desculpa. Porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos próprios irmãos. Todos nós temos princípios. Todos nós temos princípios. Princípios são o ponto de partida do porquê fazemos o que fazemos. Isso é um princípio. É o ponto de partida do porquê nós fazemos o que fazemos. É a base. Ter e praticar princípios bíblicos é primordial para uma vida espiritual saudável. Então nós vamos ver aqui 3 princípios bíblicos que estes 2 versos nos dão, que a igreja não estava praticando. Para lidar com problemas, a igreja, ou aqueles 2 irmãos, pelo menos, ou os irmãos aqui envolvidos, Paulo está dizendo o seguinte: além de vocês não representarem o que vocês serão no futuro, cadê os seus princípios? Por que vocês estão agindo sem princípios nessa questão? Princípio número 1. Devido ao que somos em Cristo, a saber, irmãos e servos uns dos outros, nosso esforço deve ser para que não exista demandas em nosso meio. Isso exige que outras virtudes cristãs sejam praticadas, como perdão, reconciliação, falar a verdade em amor, suportar uns aos outros. O verso 7 começa: o só existir demandas entre vós já é completa derrota. Então o princípio que nós vamos extrair daqui é o seguinte: nós não vamos ter demandas entre nós. E se estas demandas chegarem a surgir, nós mesmos vamos lidar. E vamos agir com as virtudes bíblicas e as virtudes que nós temos. Por isso, por exemplo, que foi lido Efésios 5, do 1 ao 18. Por isso que foi lido Colossenses 3, do 12 ao 21. Vários princípios e várias virtudes são ventiladas naquele texto. Quem está doente, enfermo na fé ou na caminhada cristã, não tem força para pôr em prática princípios ou nem tem princípios. Ela não tem um padrão, ela não tem por onde começar a tomar as decisões
a partir do ponto de vista de Deus. Então, para que nós não incorramos nisso, nosso princípio adotado desse texto é que não haverá demandas entre nós. Não deve surgir no nosso meio demandas, porque se existir demandas, rixas, brigas, dissensões, inimizades, Paulo estaria aqui hoje falando o seguinte para nós: isso já é derrota. Só existir tais coisas no meio de vocês já é derrota. Segundo princípio que nós vamos extrair desses 2 versículos: devido ao que somos em Cristo, a saber, irmãos e servos uns dos outros, devemos estar dispostos e inclinados a sofrer por causa do nome de Cristo. Por causa do nome de Cristo, nossa disposição deve ser de receber o dano e a injustiça. E parece que nesse ponto, não sei se você já deve ter ouvido, eu já ouvi com tristeza: eu sou convertido, mas meu braço não é convertido. Já ouviu isso? Eu sou convertido, mas meu bolso não é convertido. Por que eu estou dizendo isso? Não é, a gente acha, parece cômico, mas é triste. Isso é um exemplo e é um retrato de alguém que não tem uma mentalidade de Cristo. É alguém que não tem princípios cristãos. Adotar o princípio aqui significa que, por causa do nome de Cristo, o que quer que seja o seu dano, nada pode ser pior do que manchar o nome de Cristo. Entre o seu bolso e o nome de Cristo, eu não preciso perguntar o que vale mais. Entre a sua fama e o nome de Cristo, eu não preciso perguntar o que vale mais. Olhando o Francisco, eu lembro da situação aqui do telhado, né, o cidadão que fez o nosso telhado aqui, fez um erro, né, e realmente a vontade que dava era de chegar chacoalhando. Mas, porque foi uma nota, foi um dinheiro, foi um valor alto, a gente teve que correr aqui, choveu acho que de segunda para terça, era quarta, quinta e sexta, eu, Wallace e alguns outros irmãos aqui repintando, tirando tudo isso daqui. Mas qual era o princípio que nós estávamos tentando pôr naquele dia? O nome de Cristo, o nosso testemunho, vale mais do que qualquer dinheiro que nós possamos perder aqui. Ter um princípio significa que você vai começar a agir a partir daquela ideia que você conhece. Paulo está dizendo o seguinte aqui no verso 7. Por que não sofreis antes a injustiça? Ele está perguntando com espanto: por que isso é difícil para vocês? Por que é difícil receber o dano? E o dano aqui seria o dano financeiro, literalmente. Por que é difícil ser tratado com injustiça? O que há em vocês que vale mais do que a representatividade que vocês vão ter? E que vocês têm? O nome que vocês carregam? Por causa do nome de Cristo, nossa disposição deve ser de receber o dano e a injustiça. E este princípio pode ser reforçado com a visão de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Terceiro princípio que nós vamos extrair desses 2 textos. Devido ao que somos em Cristo, a saber, servos e irmãos uns dos outros, devemos cuidar para que o mal não proceda de nós. Devemos cuidar para que nós não sejamos a fonte do mal, que nós não sejamos o pivô da maldade e da malícia no meio. Injustiça e dano não devem caracterizar o cristão, e este princípio pode ser reforçado por uma submissão completa à pessoa do Espírito Santo que produzirá o seu fruto em nós. Ele vai dizer o seguinte: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. Sabe por que vocês não sofrem o dano e não sofrem a injustiça? Porque são vocês que estão cometendo. São vocês que estão causando isso no seio da igreja. Aonde está o princípio? Aonde está a norma da vida cristã de vocês? Mateus 5. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos caluniarem, mentirem, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão que está nos céus. É interessante notar isso, da pessoa não querer sofrer o dano, e
da pessoa não querer receber a injustiça, porque isso vai estar refletido no que ele vai falar lá no verso 9 e o verso 10. Especialmente para quem é avarento, para quem é idólatra, para quem é maldizente, para quem é roubador. Pessoas que são dominadas por posses ou lutam com o Deus que chama-se Mamon, dificilmente aplicará o princípio de sofrer o dano, especialmente o dano financeiro. Lógico, nós estamos pensando em questões aqui em que, por exemplo, eu firmo um contrato de boca com o Eduardo, não honro, né, e ele sofre o dano financeiro, e eu fico com um lucro, mas por causa do nome de Cristo, ele sabe, olha, isso daí um dia vai estar diante do tribunal de Cristo. Esse dano que eu estou recebendo não vale a vergonha que vai ser diante dos ímpios de mostrar que dois crentes estão brigando por causa de dinheiro, por causa de posses, sendo que nós vamos herdar o mundo. O ponto prático: toda perda que vem por causa do nome de Cristo é ganho, mas todo ganho às custas do nome de Cristo é perda total. Toda perda que você recebe porque naquele momento você viveu o que Cristo viveria, você ganhou. Você ganhou mais semelhança com Jesus Cristo. Mas todo ganho que lhe custe ser parecido com Jesus Cristo é perda total. É perda total. Não ter prática, ou melhor dizendo, não ter princípios bíblicos e praticá-los é sinal de alguém que está enfermo espiritualmente. Não tem critérios espirituais. E o último sintoma de enfermidade que fica claro é que a igreja ou essa pessoa ela é alvo constante de repreensão. Ao invés dela ser um exemplo a ser trazido, ela sempre está sendo chamada a atenção a verdades básicas, sempre está sendo colocada na parede, sempre está sendo admoestada. Ela não progride, ela não avança, ela não amadurece, ela não cresce, fica com aquela mentalidade onde não há largueza produzida pela palavra. O versos 9 a 11. Algumas Bíblias vão colocar o verso 9 a 11 como parte da seção dos versículos 12 em diante, como se estivesse falando do corpo, mas ele está dentro dessa seção. Por quê? Ele diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Paulo ele está falando o seguinte: por que vocês vão levar questões pequenas, terrenas, diante dos injustos? Eles não vão herdar o reino de Deus. Eles não vão entrar na eternidade com Deus. Estes que serão alvos do juízo de Deus, não deve ser neles que vocês devem procurar a fonte da solução dos seus problemas. Não sabeis, lembra? 3, ou não sabeis, ou não sabeis. E essa última que ele aplica nessa seção. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Vocês não sabem disso? Não sabem que essas pessoas que vocês estão procurando, elas serão as que ficarão fora do estado eterno, de todas as coisas que ainda restam acontecer da consumação do século? Sua repreensão é devido à constante necessidade de reafirmar verdades básicas. Uma pessoa que ela está enferma na fé, ou uma igreja enferma, ela é necessário sempre ficar lembrando do básico. Por isso que Paulo diz: ou não sabeis, ou não sabeis, ou não sabeis. É uma pessoa que não fixa as coisas elementares da vida cristã. A todo momento tem que ficar explicando: irmão, irmã, tem que ser paciente, irmão, irmã, tem que perdoar, irmão, irmã, sempre tem que trazer o óbvio para a pessoa. Essa pessoa está doente, ela é alvo de constante repreensão. Sua repreensão se dá por não representar as realidades futuras e por não ter uma prática bíblica, e isso acaba resultando em que suas ações demonstram uma profunda imaturidade espiritual. O texto diz: ou não sabeis que os injustos herdarão
não herdarão o reino de Deus, e a imaturidade está em justamente procurar as pessoas que não estarão executando o juízo de Deus, mas estarão recebendo o juízo de Deus naquele último dia. E aí ele vai listar, ele vai ampliar aqui o aviso: não sabeis ou nem vos enganeis, impuros. Tem alguma tradução que traz nem os imorais, mas nem os impuros, nem quem é idólatra. E idolatria não é somente ter uma suposta divindade em algum tipo de material. Idolatria é qualquer coisa que domine o seu coração mais do que Deus. Pode ser um filho, pode ser um esposo, pode ser uma esposa, pode ser um bem material, pode ser um projeto de vida, pode ser um status, qualquer coisa que te consuma para que a sua alegria seja daquela situação e não de Deus, é idolatria. Só vale notar o seguinte: Paulo tem em mente aqui quem tem uma vida marcada por estas coisas, quem é reconhecido por essas coisas. E ele está alertando justamente a igreja de Corinto: olha, cuidado, isso não é aviso para perda de salvação, tá? Só deixar isso claro. Mas é uma advertência para que essas pessoas se examinem. Lembra? Não pude vos falar a espirituais, mas como a carnais. Vocês estão agindo como um homem natural que não aceita as coisas do Espírito. É o ponto de Paulo talvez chegar aqui e duvidar do que? Será que vocês nasceram de novo? E por isso ele vai trazer elementos do novo nascimento. Falar: olha, vocês professaram fé em Cristo, vocês receberam estas coisas, andem de acordo do que vocês receberam. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, e aqui o termo efeminado é suave, literalmente suave, alguém que se porta de maneira suave, um homossexual passivo, nem sodomitas, e a ideia aqui é arsekenoi, que é aquele que domina, mas ligado com relação do mesmo sexo, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, ladrões e roubadores. Ele põe duas categorias aqui: nem ladrões, nem bêbados, maldizentes. Não confunda opinião com maledicência. Maldizente é aquele que fala com um coração maldoso, tem maldade no que fala. Nem roubadores herdarão o reino de Deus. E aí Paulo ele vai falar o seguinte: mas tais fostes alguns de vós. Paulo fala abertamente: olha, esse era o histórico da vida de vocês. Então a gente sabe que na igreja de Corinto possivelmente havia praticamente ex de tudo isso daqui, né? De todos esses pecados mencionados. Fala: olha, vocês eram caracterizados, marcados, identificados por esse tipo de pecado, mas agora vocês não são mais assim. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, ou foram perdoados. Alguns falam que não, aqui é alusão ao batismo, vocês foram batizados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ela é alvo de repreensão, porque sua repreensão se dá ao ser marcada não pela obra de Deus realizada nela, mas pela velha vida ou velhos pensamentos que estão governando ainda a sua vida. É aquela pessoa que está lá, ela professou todas estas coisas, mas ela continua nos velhos hábitos, com os velhos pensamentos, o velho procedimento. E Paulo está dizendo o seguinte: abra o olho, vigie, some-se. Não é assim que vocês devem ser caracterizados, marcados, identificados, com essas práticas de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Parem de praticar a injustiça, parem de fazer o dano para o seu irmão. Cresçam, amadureçam e vivam para Deus. Só terminando lendo
1 João 3. Quer terminar lendo 1 João 3? Vou ler do 1 até o 10, depois nós vamos orar. Minha aplicação e minha conclusão são esses 10 versos aqui. Vou pegar emprestado do apóstolo João para aplicar no sermão do que Paulo escreveu, sobre como que nós devemos fugir dessa enfermidade. Versículos 1 a 10, de 1 de João 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro, moldado por realidades futuras. Todo aquele que pratica o pecado, e aqui a ideia de praticar é estilo de vida dominado por, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Vamos orar. Senhor, é duro a advertência da Tua palavra, mas é necessária. O morto ou aquele que está com o coração praticamente parado, quando recebe o desfibrilador, não reclama depois do choque que levou, que o trouxe à vida, ou que o manteve vivo. Assim também nós, Senhor, se estivermos chegando nesse ponto de quase morte, pela falta de prática de princípios, pela falta de ter a mente e o hoje dominado pelo que seremos amanhã, pela imaturidade de sermos constantemente relembrados, admoestados e repreendidos de verdades básicas que já deveriam fazer parte da nossa prática diária. Livra os nossos pés de caminhar nessa direção, Senhor. Ajuda-nos a, como o texto diz, todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro, e todo aquele que é nascido de Deus tem em si a divina semente, que não lhe deixará ser dominado pelo pecado. Livra que esta igreja, Senhor, seja uma igreja marcada por falta de pessoas sábias, por litígio entre os irmãos, por falta de maturidade pelas coisas básicas da vida cristã. Pelo contrário, que nós sejamos uma igreja saudável e com sabedoria para lidar com questões, pois nós seremos aqueles que estaremos contigo, lidando com questões infinitamente maiores do que aquele grande dia. Bendito seja o Senhor, porque não é pelo nosso mérito, mas é por causa de Cristo que nós estaremos. E é em nome dele nós oramos e te agradecemos. Deus abençoe. Até semana que vem, se assim o Senhor permitir.